o lead chega no final do funil, nós temos dois caminhos. Ou é negócio ganho ou é negócio perdido, né? Quando o negócio ganho, que a gente conseguiu o cliente, transformamos ele lead em um contrato ativo. E quando é um negócio perdido, até aí tudo bem, deu lá como ganho, vai aparecer lá no seu mapa. Quando é um negócio perdido por alguma negativa, um exemplo para contextualizar, eu não vou fechar agora porque eu resolvi trazer a minha empregada de casa que limpa o meu escritório, aqui é pequeno, não via necessidade de uma empresa terceirizada, enfim. Essa informação negativa que você deu, você vai dar como perdido. O fato de você dar como perdido não significa que você vai deixar de trabalhar esse lead. Essa informação você vai colocar lá e você vai gerar uma próxima tarefa para ele, mesmo com resposta negativa. Exemplo, qual seria a próxima tarefa mediante uma resposta dessa? Olha, eu vou ligar para ele daqui 60 dias, eu vou agendar uma ligação daqui 60 dias. O porquê? 60 dias acontece tantas coisas, a empregada falta, não dá tempo para ele buscar, enfim, pode acontecer uma série de coisas no meio do caminho que ele vai lembrar que é mais fácil ele pagar uma empresa terceirizada do que optar em trazer uma pessoa de casa. E assim esse lead ele vai continuar dentro do processo e ele vai continuar sendo trabalhado. As principais objeções que a gente lida no dia a dia são umas 5, na verdade, eu vou colocar 5 melhores aqui. Primeiro, preço, né? Às vezes as pessoas, isso é uma questão até da nossa cultura, né? E eu sempre oriento a nossa rede, aos nossos franqueados, que não tenha medo de olhar no olho do cliente e falar que nós não trabalhamos com preço, nós trabalhamos com valor. Que, embora ele ainda não conheça o nosso trabalho, faz parte ele questionar, mas para isso ele tem que conhecer e tem que validar o nosso serviço. Então nós entregamos valor, nós não entregamos preço. Então, o que falta, às vezes, do franqueado é olhar no olho do cliente e ter essa convicção. Saber o porquê que você acorda às 5h30 da manhã, né? E você ter a convicção do serviço, do seu empenho, da sua colaboradora, do serviço de excelência que você vai entregar para ele. E aquilo vale, né? Então, eu acho que é mais essa parte da confiança de quem está na frente do cliente. Então, só para finalizar, nós não vendemos preço e sim valor. Pagamento antecipado. Essa é uma grande objeção que nós temos dentro do dia a dia. O cliente, o nosso consumidor, ele não consegue compreender como é que ele vai pagar um valor antecipado por um serviço que não foi prestado. Este segmento é assim. Então, é pago na frente. E uma das argumentações que a gente sempre usa aqui, principalmente quando você está falando com uma pessoa que é dono do escritório, dono do consultório, ela vai entender o que você está querendo dizer. Fala assim, sim, justamente por isso que eu fiz essa condição, essa mega condição para você, por isso é o fator do pagamento ser antecipado. E outra, nós não temos inadimplência. E na hora da gente precificar e calcular o nosso preço de venda, a gente pode trabalhar com o valor abaixo do mercado pelo fato da gente não ter essa inadimplência. Então, mas vale lembrar que isso só vale se você estiver falando com o dono, com o empresário, com o advogado. Se você estiver falando com a secretária ou com uma assistente, talvez ela não vai compreender essa questão. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, é tão legal a questão do pagamento antecipado com valor, preço e valor. Eu vou só fazer para contextualizar. A gente tem um vencimento padrão, é todo dia 30 do mês. Então o cliente paga para o dia 30 do mês para receber os atendimentos do mês seguinte.
Então lá para o dia 20, dia 25, a gente começa o nosso faturamento. Então ele recebe sempre 10 dias antes o boleto e a nota fiscal do mês. O legal é, entre preço e valor, é isso. De uma carteira de 100% dos clientes, 35%, 40% eles pagam, o dia 30 já é antecipado, eles pagam antes disso. Então isso demonstra, na verdade, que nós estamos no caminho certo. São alguns indicadores aí dentro do nosso sucesso. Outra objeção muito comum que existe é quando você está conversando com o cliente, fazendo a primeira visita, ele fala, eu preciso do horário da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, embora nós começamos 6 da manhã e a gente recomenda que cada unidade também comece os atendimentos no horário, porque o rendimento e o aproveitamento ele é muito melhor. Mas a gente usa, para lidar com essa objeção, a gente usa uma técnica que se chama escassez. Então, eu sempre menciono aqui, não tem problema nenhum. Se você quer... A Casa Escritório Sempre Limpo é igual uma companhia aérea. Você quer voar no dia seguinte, você paga a tarifa cheia, né? E aí o cliente automaticamente ele já se afasta e ele fala, não quero pagar a tarifa cheia, né? E aí você começa a explicar para ele, olha, nós temos uma grade de atendimento, no primeiro momento eu não consigo te colocar na terça-feira às 6 horas da manhã, conforme você prefere, mas sabendo da sua necessidade, eu vou trabalhar isso dentro da minha grade de atendimento para você poder colocar. Nós vamos iniciar então na quarta-feira, no período da tarde, que você não vai sentir nenhuma diferença quando você vê as meninas executando o serviço de uma forma discreta. Você não vai sentir nenhuma diferença, você vai ver que isso acaba sendo irrelevante. Mas num determinado tempo eu consigo trazer você para terça às 6 horas e nós não vamos te cobrar nenhuma tarifa cheia por isso. Então você já matou aquela objeção. Mesmo você tendo o horário da terça-feira, a gente não costuma abrir para o cliente de cara. Por quê? Porque você tem que montar a sua grade de atendimento conforme a sua conveniência. E é uma técnica que, diga-se de passagem, funciona e funciona muito. É só você saber utilizar, né? Porque se você for atender todos os clientes às 6, às 7 horas da manhã, o modelo, o formato do negócio deixa de ser viável, acaba sendo inviável, né? Uma outra objeção muito comum cliente chega e fala assim para você, né? Ou para nós, eu queria fazer um teste, eu quero fazer um avulso. Nós não fazemos avulso, nós não fazemos teste. E aí a gente, de uma forma muito clara, coloca para o cliente, olha, quem faz isso são essas empresas convencionais. A gente tem um trabalho diferente. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora e a senhora me responde. Você concorda que, se tratando do primeiro atendimento, eu vou dar o meu melhor de mim? Vassoura nova varre tudo. Eu quero ver quando fica velha se ela vai varrer. Você só vai conseguir medir a nossa qualidade, o nosso atendimento no decorrer dos atendimentos e não na primeira. Então não existe teste. Por isso que nós trabalhamos com contrato. E caso a senhora queira não seguir com o contrato, que não tem nenhuma cláusula que te amarra como uma operadora de telefonia celular, de fidelização, é só um e-mail, basta. Cumprir um prazo de 45 dias, a gente suspende, na verdade, o serviço. Isso é uma das outras, né, objeções que são do dia a dia, né? A garantia. Às vezes a pessoa, mas quem garante que você vai me fazer um serviço? Olha, a garantia sou eu aqui olhando nos seus olhos. É você fazer uma pesquisa na internet, hoje você tem todas essas informações. Nós não temos uma reclamação no Reclame Aqui, graças a Deus, tamanho é o nosso comprometimento. Então, mais uma vez, o que falta é essa confiança do franqueado, quem está na frente do negócio, para poder olhar no olho do cliente e mencionar, né? E se você cumprir todas as etapas, todo o processo certinho, quando você finaliza a venda, não dá errado, né? A gente, no mundo jurídico, tem uma
uma expressão que fala cumprir o rito, né? Cumprir o processo. Se você cumprir o processo tudo direitinho, como a gente já tem aqui como método, dá tudo certo. Se você sair fora do processo, vai impactar, vai dar errado. O processo burocrático ele é muito simples, na verdade. É um contrato que, diga-se de passagem, o contrato é tão simples, é para poder gerar a credibilidade, a credibilidade para o cliente. Então, só vem a qualificação especificando aquilo que a gente realmente está vendendo. Ele precisa ser assinado e depois disso ele recebe o boleto e a nota fiscal para aí sim a gente iniciar o processo, o agendamento, que no caso já estaria agendado para poder fazer os atendimentos no escritório dele. Na semana passada, eu fui fazer uma visita com um dos nossos franqueados numa região nobre aqui de São Paulo e nós marcamos uma visita com um advogado, um escritório jurídico. Um escritório lindo, tudo de primeira que você possa imaginar. E nesse meio tempo, nós na mesa conversando com ele, ele chegou e virou para nós e falou o seguinte: nossa, o seu preço é caro, tá alto, né? E aí eu não me contive e eu tive que devolver a seguinte pergunta. Não é o ideal, não é o mais adequado, mas eu tive que colocar, naquele momento acabou saindo, né? E eu respondi para ele e falei assim: doutor, o que é caro para o senhor? O senhor está sendo indelicado em colocar o preço no meu serviço, uma vez que o senhor não conhece o nosso valor, né? Porque é muito relativo a questão de custo. Eu falei, imagina, eu fiz a pergunta para ele, qual é a área que o senhor advoga? Ele falou assim, a área tributária. Eu falei, pois bem, imagina se eu pegar os honorários de um advogado que acabou de sair da faculdade, passou no exame da ordem e fazer a comparação com os honorários do doutor, né? Eu estaria sendo indelicado. Então ele acabou dando uma risada meia, né? E ele perguntou aonde que eu assino. E olha que advogado para assinar contrato é uma das coisas mais difíceis que tem. E aí a gente acabou ali finalizando a venda e é cliente nosso, virou amigo hoje, enfim, entendeu o nosso valor, o nosso trabalho, está mega satisfeito com relação ao serviço que a gente vem entregando a ele. Então essa é uma das objeções entre preço e valor.